lado está suspenso por duas cordas perpendiculares entre si, presas ao teto, sabendo que essas cordas medem 20 metros e 15 metros. Aí ele quer saber, determina a distância do lampião ao teto. Então, essa distância do lampião ao teto é a altura que o lampião está do teto. O que foi que todo mundo errou? Porque achou que eu estava pedindo a hipotenusa. Calcularam a hipotenusa e botaram 25 como resposta. Mas a resposta não era essa. Outros acharam que se eu calcular a altura ao quadrado é igual à medida das duas projeções, vezes a medida das duas projeções, acharam que a altura seria igual a 20 vezes 15, que dava 300. Mas veja que a altura relativa é na hipotenusa. E aqui aqui não é a altura relativa da hipotenusa. Aqui são os outros dois lados, lado A e lado B. A maioria tentaram usar essa fórmula aqui, ó, da altura ao quadrado igual a o valor de m vezes n, e dava 300. E não era essa a resposta. Outros acharam que se eu calcular, achar a hipotenusa, dava 25. Eu preciso da hipotenusa. Por quê? Para que eu possa encontrar a altura. A hipotenusa já sabemos que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma da medida dos seus outros dois catetos. Quero saber quem é A e quero saber B. Um dos lados mede 15 ao quadrado e o outro lado mede 20. A hipotenusa ao quadrado será 15 ao quadrado é 225. 225 mais 20 ao quadrado é 400. Logo, a hipotenusa será igual 225 mais 400 dá 625, que nem alguns conseguiram encontrar o valor da hipotenusa. 125 está correto? Não. Esse 2, quando passa para o outro lado da igualdade, ele passa retirando a raiz de 625, que vai ser igual a raiz quadrada de 625 é 25. Veja que eu botei o 25 lá como opção, já para enganar alguns, que vai já no assinalar sem ler a questão direito. Então, eu achei a minha hipotenusa, que é 25. Aí, se eu sei que a minha hipotenusa é 25, eu quero encontrar a minha altura, vocês tinham duas relações do triângulo retângulo que tem a altura como uma das medidas. Tinha essa, que precisa das projeções dos catetos N e M, que era aqui em cima, não era embaixo, que nem alguns fizeram. E tem a outra relação, que diz que a hipotenusa vezes a altura é igual à multiplicação dos dois catetos, B vezes C. Agora ficou fácil. Eu sei que a minha altura, a minha hipotenusa é 25, que eu encontrei, vezes a altura, que é H, é igual B vezes C, que é 20, vezes 15. Agora sim. 20 vezes 15 dá 300, né? Então, a altura será dada por 300, que é a multiplicação de 20 vezes 15, dividido por 25, porque o 25 está multiplicando
O H, quando passa para o outro lado, ele passa dividindo. Então, vai ser 300 dividido por 25. 300 dividido por 25, a altura é de 12 metros. Era 12 metros. Eu vou dar uma dica para vocês, ó. Quando vier questões de relação de teorema de Pitágoras, veja que você se lembra das medidas do triângulo pitagórico, que tem as medidas 3, 4 e 5. Esse triângulo pitagórico serve também para 3, 4, 5 e também para os múltiplos deles. Se vocês analisar, ó, 15 é múltiplo de 3, 20 é múltiplo de 4, e a hipotenusa vai ser um múltiplo de 5. Aí veja, 20 foi 4 vezes 5. 15 foi 3 vezes 5. E a hipotenusa vai ser 5 vezes 5, que é 25. Veja que, através do triângulo pitagórico, eu posso encontrar as medidas de seus múltiplos, sabendo apenas isso. Mas mais embaixo teremos outro exemplo parecido. Vamos para a questão da escada. Essa daqui a maioria conseguiu acertar. A escada de 6 metros, aqui, de comprimento, está apoiada em um muro que também mede 6. 6 e 6,5 a escada. Ele quer saber a distância da escada para a parede. Veja que, ao posicionar essa escada, formou um triângulo retângulo, que possui aqui o ângulo reto. Se eu quero saber o tamanho dessa medida, é a medida de um dos catetos. Vamos usar a relação de Pitágoras, onde a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos seus dois catetos também ao quadrado. A hipotenusa ao quadrado é 6,5. O lado B vai ser x, eu botei x ao quadrado. O lado C vai ser 6, 6 ao quadrado. Aí eu tenho 6,5 ao quadrado é 6,5 vezes 6,5, que dá 42,25. Vai ser igual 6 ao quadrado é 36. Virou uma equaçãozinha básica. Agora vou ter que isolar o x ao quadrado e passar para o outro lado o 36. Aí de um lado da igualdade eu vou ter o x ao quadrado vou passar o 36 para o outro lado, vai passar para o outro lado subtraindo. 42,25 menos 36 dá 6,25.
Logo, eu já sei que o 2, passando para o outro lado, ele vai virar raiz de 6,25. A raiz de 6,25, veja que 6,25 é parecido com 625, que eu sei que a raiz é 25. Então, a raiz quadrada de 6,25 é 2,5. Essa resposta a maioria acertou. 2,5 metros. Veja que usamos o teorema de Pitágoras. Nessa questão aqui, que era para ser a mais difícil de todas, acabou sendo a mais difícil, não, ou a mais demorada de todas, acabou sendo a mais fácil. Por quê? Porque alguns de vocês, eu vendo pela resolução, foram atribuindo valores para x, porque nessa pergunta, observa a figura ao lado com medidas em centímetros, determina o valor da hipotenusa desse triângulo. Então, o valor da hipotenusa é a medida de A aqui, ó. Aí o que alguns fizeram? Analisaram as alternativas, não foram? E viram quais seriam os possíveis valores para x. E foram olhar as alternativas. Se x fosse 1 mais 2 é 3, né? 3 mais 7, 10. Não tinha 10 aqui. Se x fosse 2, 2 mais 2, 4. 4 com 9, 13. Ó. Aí 13 apareceu aqui, então. Se x fosse 3, 3 com 2, 5. 5 com 11, 16. Então, veja que nas alternativas só apareceu 13, quando x fosse 2. Muitos acertaram essa apenas por lógica. É porque era para eu ter mudado o enunciado da questão e ter pedido o valor de x e o valor da hipotenusa. Por quê, professor? Porque vocês iam trabalhar um pouco sobre equação do segundo grau. Qual era o intuito dessa questão? Eu tenho o valor da altura, que é 6, e eu tenho as medidas de M e de N aqui, ó, desse cateto, as projeções de M e N. Aí qual era o intuito? Pegar essa relação onde diz que a altura ao quadrado é igual o valor de M vezes N. A altura ao quadrado, eu sei que é 6, vai ficar 6 ao quadrado. O valor de M, x mais 2, que nem eu coloquei aqui, ó, x mais 2, vezes o valor de N, que é 2x mais 5. Fazendo a distributiva aqui, ó, x vezes 2x, 2x ao quadrado, x vezes 5, 5x. 2 vezes 2x, 4x. 2 vezes 5, 10. 6 ao quadrado é 36. Aí agora ficou aqui essa relação. Aí vamos isolar ou igualar a zero. Porque para resolver uma equação do segundo grau ou do primeiro, temos que igualar a zero.
e passar o 36 para o primeiro membro para igualar a zero. Aí ficou 2x ao quadrado mais 9x, por quê? 5x mais 4x dá 9x, mais 10, o 36 que veio para cá, mudou o sinal, ficou menos 36, igual a zero. Simplificando, nós temos 2x ao quadrado mais 9x mais 10 com menos 36, deu menos 26. Está aqui a equaçãozinha. Para poder resolver, nós temos vários métodos. Primeiro, temos que revisar isso. Toda equação do segundo grau é definida como ax ao quadrado mais bx mais c. Para resolver por Bhaskara, a técnica de Bhaskara, os valores de x é dado pelo o inverso de b mais ou menos raiz quadrada de delta, isso tudo dividido por 2 vezes o valor de a. Sendo delta o discriminante, que vale b ao quadrado menos 4a, 4 vezes a vezes c, e você consegue encontrar os valores de x. Veja que nessa questão, caso quem não respondeu por lógica, não conseguiu ver a lógica dela, tínhamos que resolver por Bhaskara. O valor de B é sempre o número que acompanha o x, ó. B não é o número que acompanha o x ao quadrado, acompanha o x sozinho. Nesse caso, o valor de B é 9. Vai ser 9 ao quadrado vezes menos 4 vezes o valor de A. A, quem é A? É o número que acompanha o x ao quadrado. Qual é o número que acompanha o x ao quadrado aqui? Veja que é o 2. Vezes 2 vezes o valor de C. C é o número, é a constante, é o número sozinho. E nesse caso aqui é o menos 26. Bota entre parênteses para poder fazer o jogo de sinal. Nove ao quadrado, para resumir, é 81. 81 vai ser menos ou mais? Veja que na multiplicação aqui, ó, vou fazer o jogo sinal desse menos com esse menos, vai dar mais. Então, vai ser 81 mais 4 vezes 2, 8. 8 vezes 26. Dá 208. O valor do discriminante vai ser 208 mais 81. Dá 289. O valor do discriminante serve para nós tirarmos a raiz dele. Aí agora, eu posso encontrar o valor de x. Aí eu tenho o inverso de b. O b vale 9. Quer dizer, o inverso dele é o inverso, vai ser menos 9. Em uma equação do segundo grau, nós temos duas raízes. Uma, por isso que é mais ou menos. Então, porque vai ter duas raízes. O gráfico toca o eixo x em dois lugares, que é a famosa parábola. A raiz de 289
Isso tudo dividido por 2 vezes o valor de A. Vai ser 2, da forma. O valor de A é o 2, ó. Aí veja que nós temos dois valores de raízes. Porque uma raiz quadrada pode ser de um número negativo e também pode ser de um número positivo. Aí vamos chamar a primeira raiz 1. Vamos usar o valor positivo. Menos 9 mais a raiz quadrada de 289 é 17 dividido por 4. Menos 9 mais 17 dá 8 por 4, que dá 2. Veja que uma possível solução, o valor de x pode ser 2. Vamos saber outro número que também satisfaz aquela resposta, que nós chamamos de x2, vai ser menos 9. Agora vai ser menos o valor da raiz, que é 17, dividido por 2. Menos 9 menos 17 dá menos 26. Menos 26 dividido por 2 dá menos 13. Veja que o menos 13 também serve. Mas, como nós estamos trabalhando com medidas, não existe medida negativa. Porque no problema diz o quê? A medidas em centímetros. Não existe medida negativa, então só vai aceitar essa resposta aqui. Que x é igual a 2. E quando x é igual a 2, como nós resolvemos por lógica, sabemos que a resposta seria 13. Veja que por lógica foi resolvida essa questão. Outra técnica que vocês poderiam resolver, encontrar os valores de x sem usar Bhaskara, é a técnica do soma e produto. Aonde eu tenho, ó, os valores das raízes x1 vezes x2 é a mesma coisa que o valor de c sobre a. Aí se eu pegar os valores da raiz e multiplicar elas, vai ser igual a c sobre a. O valor de c é menos 26. Dividido pelo valor de A, que é 2. Menos 26 dividido por 2 vai ser menos 13, né? Então, se eu multiplicar dois números, vai dar menos 13. E se eu pegar esses mesmos dois números, em concurso público, quando cai essas questões, eu nem uso Bhaskara para não perder tempo. Eu uso soma e produto. As mesmas raízes, agora somada, vai dar o valor de inverso de B sobre o valor de A, que é 2. Vou ter botado o valor. O inverso de B, que é
B vale 9, o inverso dele, menos 9. Sobre 2. Nove sobre 2 é a mesma coisa que menos 4,5 em número decimal. Então, que número seria esse? Que multiplicado dava menos 13. E que somados dava menos 4,5. Eu sei que um vai ser positivo, outro negativo. Se vocês tentarem 2 vezes 6,5, veja se não dá certo. 2 vezes 6,5 dá 13, sendo que o que é negativo é menos 6,5. 2 vezes menos 6,5 é menos 13. Agora some 2 com menos 6,5. Se não vai dar 4,5, que é o valor da minha outra raiz. Então, as raízes é 2 e menos 6,5. O que foi que estava errado aqui? No meu outro exemplo que eu percebi agora, que em vez de ser dividido por 2, é por 4, né? Que é 2 vezes o valor de A. E aqui seria 26 dividido por 4, menos 4,5. Veja que, às vezes, por isso a importância do rascunho. Tinha feito todo o procedimento só porque errou ou o número da divisão, tinha perdido a questão. Porque é 4? Porque é 2 vezes o valor de A. Eu botei só 2. Então, por isso que nas avaliações envie o rascunho para que eu possa analisar se você fez os procedimentos, errou apenas um detalhezinho. Então, essa era uma possível forma de resolver essa questão por 3 maneiras diferentes. Por lógica, por Bhaskara e por soma e produto. Nessa outra questão aqui, a maioria conseguiu responder, algumas sentiram dificuldade, falaram que não tinha encontrado o jeito, mas essa questão eu vi que alguns pesquisaram da internet, porque até o jeito de responder pela internet foi. O professor sabe quando responde lá pelo Braille. Hein? Olha só, que até os detalhes eles colocam. Veja que o caminho que ele usava para chegar do ponto X ao ponto Y. 20 mais 9, depois 17, depois mais 6, depois mais 5. Aí ele queria saber qual é o caminho mais curto, sendo que o trajeto não tem nenhum obstáculo, nenhuma ondulatura. Aí, ó, se ele traçar uma linha reta do X para o Y, e você também traçar uma linha reta do Y até esse ponto aqui, para que eu possa formar um ângulo reto aqui em cima, eu vou ter um triângulo retângulo, onde essa distância aqui
é a hipotenusa. Essa outra medida aqui é a medida dos outros catetos. E o que é que eu analisei? Ó? Veja que de X até essa parte aqui mede 20. Já dessa outra parte até aqui mede 17. Então, logo, esse complementozinho aqui vai ser 3. Então, ó, eu vou ter 5 com 3. Esse lado aqui vai medir 8, não é? Veja que é 5 com 3 aqui que complementa. E agora, analise bem, ó. Desse canto para aqui eu tenho 9. Do 9 até aqui mais 6. 9 e 6. Esse lado aqui mede quanto? 15. Então, eu tenho 8, 15. Falta a medida da hipotenusa. Agora é só usar Pitágoras. Usando Pitágoras fica fácil. A ao quadrado. Um lado é 8 e o outro é 15. A hipotenusa será dada por 8 ao quadrado é 64 e 15 ao quadrado 225. 225 mais 64, 289. Logo, a hipotenusa vai ser dado pela raiz quadrada. Tem pessoas que ainda não conseguiu fazer essa inversão da potência para a raiz. Raiz quadrada de 289, que foi calculado no exercício anterior, que dá 17, né? Então, a hipotenusa, nesse exemplo, mede 17. Eu vi que a maioria conseguiu acertar, mas eu vi que alguns usaram até os termos da internet, do Braille. É uma técnica, o importante é vocês pesquisar e encontrar como responder essa atividade. Foi pelo Braille? Foi, mas não tem problema. Teve outra questão também que foi fácil. Também usamos Pitágoras para descrever o quê? Um projeto de arquitetura, de engenharia civil. A figura ao lado mede a escada com 5 degraus de 24 centímetros. Um corrimão vai ser construído a 90 centímetros de altura. Qual deverá ser o comprimento total do corrimão? Veja que ele deu as medidas de quebra aqui, ó. Essa medida mede 30 e essa outra aqui mede 30. Falta essa partezinha aqui, que vai ser o lado oposto ao ângulo reto, que vai ser a hipotenusa de um triângulo retângulo, aonde ele diz que vai possuir uma altura de 90 centímetros, a medida desse cateto. Veja que temos 5 degraus de 24 centímetros. Esses 5 degraus correspondem 24 vezes 5, 120. Então, qual vai ser a técnica? Usar teorema de Pitágoras. Ou nessa cor não. Aí eu tenho hipotenusa igual a soma dos dois catetos ao quadrado. Um cateto mede 90 ao quadrado, o outro cateto mede 120 centímetros também ao quadrado. 90 ao quadrado é fácil.
eu pego o 9, 9 ao quadrado é 81, e acrescento os dois zeros. O 120 também ao quadrado é 12 ao quadrado, que é o mais fácil de saber, que é 144. E mais dois zeros dos dois, 120 multiplicando. Logo, a hipotenusa será a raiz quadrada de quem? 81, ou 8.100 mais 14.400. Dá 22.500. Lembrando do artifício da potência transformando em raiz, o 2, que era expoente, passou para o outro lado, virando raiz quadrada de 22.500. Calculando a raiz quadrada de 22.500. A mesma coisa. Corta os dois zeros, dá 225. 225 é a raiz quadrada de quem? De 15. Mas como nós cortamos dois zeros, botamos um aqui. Raiz quadrada de 22.500, 150 centímetros. É a resposta? Veja que eu fui bom. Eu não botei uma alternativa aqui, ó, com 1,5 m. Se eu tivesse botado, muitos ia já direto. Mas 150 centímetros é apenas essa medida aqui reta. Mas se você somar 150 com 30, dá 180. 180 com mais 30, que é essa partezinha aqui, e essa, eu vou ter 2,10 metros, que era a alternativa correta. Outra coisa importante, se lembra do triângulo pitagórico que eu falei? 3, 4, 5. Analise bem, ó, que são múltiplos deles. 90 é um múltiplo de 3. O 3 foi multiplicado por 30. O 120 é o múltiplo de 4, que 4 foi multiplicado por 30. E o 5 é só você multiplicar por 30. 5 vezes 30, 150. Não precisava usar esse artifício de Pitágoras, apenas saber que é um triângulo pitagórico dos múltiplos deles, de 3, 4 e 5. Eu sei que o 3 foi multiplicado por 30, deu 90. O 120 foi 4 multiplicado por 30. Logo, a hipotenusa vai ser o 5 também multiplicado por 30, sem usar o teorema. Por isso é bom e importante saber o triângulo pitagórico 3, 4, 5. Nessas outras questões já vai envolver matemática financeira. Aí tinha uma questão que pedia qual o valor do montante produzido por um capital de 1.200 aplicado ao regime de juros simples a uma taxa mensal de 3% durante 10 meses. Aí nessa questão eu sei que o montante sempre é dado pelo capital mais os juros. Os juros é dado pela multiplicação do capital, a taxa e o tempo. Capital chamo de C, a taxa de I, e o tempo vamos chamar de T. Então, os juros, eu sei que ele quer saber qual o montante, mas para saber qual o montante, tem que saber os juros primeiro. O capital foi 1.200 vezes a taxa, que é 3%. Aí eu deixei o 3% em forma de fração, multiplicado pelo tempo, que é 10 meses. Eu deixei na forma de fração para melhor calcular. Eu corto esses dois
zeros com os dois zeros de cima. Aí eu tenho 12 vezes 3 vezes 10. 12 vezes 3, 36. 36 vezes 10, os juros foi de R$ 360. Essa questão foi fácil, como morder água. Se o juro foi 360, quanto foi o montante? 1.200 mais 360. Que foi o valor dos juros. O resultado vai ser 1.560, a resposta. Vocês estão mudos, pode falar, não tem problema não. A resposta foi 1.560. Teve outra questão também de matemática financeira, aonde diz o quê? Essa é de juros compostos. Um capital de 1.800 foi aplicado a juros compostos em um fundo de investimento que rende 7% ao ano. Qual será os juros acumulado após 24 anos? Foi feita uma questão dessa, parecida lá nas nossas aulas. Só foi mudado o quê? A taxa. Foi mudado somente a taxa e o valor do capital. Eu sei que a fórmula do montante em juros compostos é dado por capital vezes 1 mais a taxa elevada ao tempo. Se eu tenho um montante de 1.800, que vai ser multiplicado pelo fator, o fator, nesse caso, de acréscimo, elevado ao expoente, ao tempo. O que é que essa questão ensina? 24 meses foi transformado em 2 anos. Eu transformei o tempo em anos. Por quê? Para melhor resolução. Já pensou se eu fosse elevar esse número a 24 na potência? É mais fácil elevar o 1,07 a 2 de que elevar a 24. Teve alunos que resolveu um por um a porcentagem aqui, e depois foi fazendo, não quis usar a potenciação. Aí, quando eu tenho 1.800 vezes 1,07 elevado a 2, dá 1. O montante vai ser dado por 1.800 vezes o valor da potenciação aqui. Nesse caso, 1,449. Após multiplicar, dá 2.060. Muitos acertaram essa questão. A maioria. Puxa. 2.060,82. Então, veja que a prova estava difícil, estava, mas estava parecida com
os exercícios que foi trabalhado durante as aulas. Quem fez as Professor, atividades, fez a correção. Oi, pode dizer, mas pode era para falar. saber os juros acumulados, né? Foi Isso. por isso que eu Então, fiquei doida, porque assim, aí dava um montante, aí eu achei que era para ser só os juros, entendeu? Aí eu ia tirar o capital e ia deixar só o montante de juros. então, quando eu percebi que essa questão perguntou qual o juro acumulado em vez de ser o montante, quando eu estava vendo, aí tá merda. E aí ninguém no rascunho colocou essa parte. Eu falei, deve ter confundido a cabeça de vocês, dos que tentaram. Então, Porque eu tentei fazer, tipo assim, eu fiz como segunda opção, né? O 2000 e... 60. Enfim, eu fiz como segunda opção, porque na primeira eu ia só pegar os juros mesmo acumulados, ia tirar os 1.800 do capital, Uhum. ia diminuir sobre ele, só que não tinha nenhuma opção. Não, não tinha opção, né? Aí Aí eu você, aí voltei para trás. aí você deduziu que era esse mesmo. Sim, Então, então, na verdade, era para ser o montante, mas como eu vi que os que fizeram, né? Fizeram, responderam, conseguiram chegar a esse valor, apenas na pergunta, em vez de ter sido juros, seria o montante. Vamos para. Teve outra questão também. Essa daqui foi onde diz: o professor irá aplicar um capital de 7.500 em um investimento que rende a juros simples de 5% ao mês. O gerente comunicou que ao final desta aplicação, o seu saldo será de 11.250. Quanto tempo esse capital será aplicado pelo professor? Veja que nessa atividade é dado como. Doido aqui. Deixa eu finalizar aqui. É de juros simples. Ele quer saber o tempo. Só que antes de eu saber o tempo, eu sei que o montante é dado pelo capital mais os juros. E eu sei que para eu saber os juros é a mesma coisa que o montante menos o capital. Por quê? Se ele, olha, aplicou 7.500, que foi o capital inicial, e ao final ele estava com 11.250, por que tem que fazer isso? Quando eu diminuo 11.250, eu sei que os juros acumulados foi de. Por que eu preciso saber qual foi os juros acumulados? Porque eu consigo jogar na função dos juros e encontrar o tempo. 11.250 menos 7.500 foi rendido de juros nessa aplicação 3.750. Porque eu vi que alguns fizeram passo a passo, foram tirando, fazendo o rendimento um a um, até chegar ao valor do tempo, né?
Eu sabendo que o juro foi 3.750, eu vou aqui na fórmula dos juros, que é dado capital vezes a taxa vezes o tempo, e consigo encontrar a relação. Os juros rendidos foi de 3.750 para virar uma equaçãozinha do primeiro grau. O capital foi de 7.500 vezes a taxa. A taxa foi 5% ao mês. Para facilitar, eu vou botar em forma de fração. Isso tudo vezes o tempo que eu não sei. Eu chamo de T. Eu deixei na forma de fração para cortar os dois zeros do 100 aqui, com esses dois zeros aqui. Aí eu vou ter apenas 75 vezes 5 vezes T. Aí eu tenho, de um lado, 3.750. Nessa vida, em matemática, tudo se transforma em uma equação ou em uma função. 75 vezes 5, 375. 375 vezes T, 375 T. Aí virou uma equaçãozinha, né? Aí eu tenho que isolar o T e passar o 375 para o outro lado, dividindo. Aí eu vou ter que o tempo é dado por 3.750 dividido por 3.750 dividido por 375. Teve gente que respondeu por lógica bem correto e foi considerado. Importante que chegou o resultado. 3.750 dividido por 375 é 10. A resposta era 10 meses, que era o tempo. Tínhamos outra que quem fez viu que realmente aprendeu e fez corretamente. Eu vi pelo rascunho. Onde nós tínhamos uma pergunta. O rendimento da poupança atual é de 6% ao ano. Veja que está ao ano. Nailton resolveu aplicar 20 mil reais na poupança e resolveu somente resgatar o valor quando atingisse um saldo de 30 mil. Determine quanto tempo o dinheiro de Nailton ficará aplicado na poupança. Veja que esse é o rendimento anual que a poupança gira. Apenas 6% ao ano. Veja que é pouco. Mas, veja que está ao ano. E ele quer saber quanto tempo esse dinheiro vai ser aplicado. Veja que a poupança, o rendimento, nós usamos mais ao mês. 6% ao ano, ao mês, você tem que dividir 6 por 12, né? Ao mês vai dar um rendimento de apenas 0,5% ao mês. Dividindo 6 por 12, veja o que é que rende na poupança. Apenas 0,5% do valor que você bota nela rende por mês.
Aí eu tenho, determine quanto tempo esse dinheiro ficar aplicado. Para resolver o tempo em juros compostos, nós temos que usar logaritmo. Quando usa o logaritmo, nós já damos os valores do log. Apenas vocês vão saber aonde colocar ele, né? Aí deu log de 1,5 e deu log de 1005. Aí eu tenho, lembrando que a fórmula do montante é dada pelo capital vezes 1 mais a taxa elevada ao tempo. Então, o montante final, ele quer resgatar é de 30 mil, o capital 20 mil, que nem foi substituindo aqui na fórmula. 1 da forma mais a taxa. A taxa mensal é 0,5%, transformada em número decimal, é dado por 0,05 ou 5 milésimo. Aí eu tenho 1 mais 5 milésimo elevado ao tempo que eu quero saber. Aí eu tenho que conservar os 30 mil desse lado, que é o montante. Desse lado aqui é o 20 mil. Vezes 1,005 elevado ao tempo. Veja que, primeiro, vamos analisar que o 20 mil está multiplicando tudo aqui que está ao parênteses. Se ele está multiplicando, vamos passar ele para o outro lado da igualdade, dividindo. Aí, de um lado da igualdade, vai ficar o 1,5 milésimo. Elevado ao T. O 20 mil passa para o outro lado, dividindo tudo que está lá. Do outro lado, eu tenho 30 mil. Trinta mil dividido por 20 mil. É fácil, né? Corta esses zeros. 3 dividido por 2 dá quanto? 1,5, né? Aí eu tenho igual a 1,5. Agora ficou fácil, né? Que eu já cheguei aos valores que ele já deu. 1,5, ele quer o log de 1,5 e de 1,005. Por quê? Porque o tempo é dado. Veja que agora a minha incógnita está como expoente, eu tenho que jogar a base para o outro lado. Não é jogar o expoente, eu tenho que jogar a base. Quando eu tenho que jogar a base, eu vou ter que passar para o outro lado, o inverso da potência, que eu quero saber a base, eu tenho que passar como logaritmo. Aí vai ficar o log de 1,5 dividido pelo log da base, que nesse caso é log de 1,5 milésimo.
Por isso, quando eu falei que a potenciação tem duas operações inversas. Uma, a radiciação, e a outra é o logaritmo. O log de 1,5 milésimo. Como logaritmo ninguém consegue calcular sem ser na calculadora, na mão ou na mente, e já foi dado os resultados. O log de 1,5 é 0,17. Dividido pelo log de 1,5 milésimo, que é 0,0. Dois, 6. Aí precisar da calculadora. Na divisão, deu um valor aproximado, não foi? Não deu exato. A 81 meses. Se eu quisesse em anos, aí era só dividir por 12. Então, o tempo é aproximadamente 81 meses. Ou mais de 7 anos, né? Outra coisa, quando pegarem mais experiência, é só eu dividir um log pelo outro, que eu sei. Se eu quero calcular o tempo, se vocês tivessem pegado o valor desse log e dividisse pelo outro valor do log, não precisava fazer todo esse procedimento. Porque eu sei, como quer calcular o tempo, vai ser um dividido pelo outro. Só precisa saber qual era a ordem correta. Você dividia um pelo outro e olhava nas alternativas. Então, temos várias técnicas de ganhar macete contra as bancas e contra as universidades. Para finalizar, tínhamos a última questão, ou tinha uma questão que pedia para calcular a taxa de juros aplicado ao ano para que um capital de 1.200 gere um juros composto de 828 em 2 anos. Nesse caso aqui, ele quer saber qual seria essa taxa. Usamos o mesmo procedimento de montante é igual ao capital vezes 1 mais a taxa elevada ao tempo, aonde o montante vai ser de quanto? Veja que 1.200 foi o capital. Eu vou ter que somar 1.200 com o que rendeu de juros, que foi 828. Por isso que o montante deu 2.028. Substituindo, o montante é 2.028 é igual o capital 1.200 vezes 1 mais a taxa elevado ao tempo que é 2, porque ele fala que é em 2 anos. Aí eu tenho uma equaçãozinha aqui, vamos passar para o outro lado, deixar apenas de um lado da igualdade a parte que tem a variar, a letra, né? A incógnita. Nesse caso aqui, vamos deixar tudo, toda a base. Do outro lado vai estar o 2028
Veja que o 1.200 que estava multiplicando passou para o outro lado, vai passar para o outro lado dividindo o que está lá. 2028 vai ser dividido por 1.200. Quando dividimos 2028 por 1.200, nós temos, deixa eu ver aqui, dá 1,69. Quando dividimos, é a mesma coisa que 1,69. Aí eu vou ter aonde? 1 mais a taxa é igual a 1,69, que foi o resultado da divisão de 2028 por 1.200. E esse 2 aqui, ó, o 2 é o expoente. Passa para o outro lado, virando raiz. Aí eu tenho que 1 mais a taxa é igual a raiz de 1,69 é 1,3, né? Aí eu tenho 1 mais a taxa é igual a 1,3. Virou uma equaçãozinha básica. Eu sei que a taxa agora vai ser dada por 1,3. Vou passar o 1 para o outro lado. Ele vai passar para o outro lado subtraindo 1,3 menos 1. Logo, a taxa será de 0,3. 0,3 é a mesma coisa que 30%. A resposta, 30%. Então, essa era uma das questões também que era difícil, mas teve muitas pessoas que acertaram no cálculo que eu ouvi no rascunho, corretamente. Então, essa era a nossa atividade corrigida.